Se você quer deixar sua casa ainda mais inteligente utilizando recursos de rotinas na própria Alexa, então aqui é o vídeo certo para você, porque hoje a gente vai ver sobre rotinas e automações criadas diretamente pelo próprio aplicativo Amazon Alexa. A gente já fez um vídeo no canal, mas está antigo, algumas coisas mudaram, o design mudou completamente, acrescentaram algumas funções, a gente vai ver aqui no passo a passo. Alex, eu te amo. Eu também te amo. Mas primeiro de tudo, o que é exatamente uma rotina? Nada mais é do que uma própria automação que é desencadeada por um gatilho, imagina um dominó caindo, e depois que esse gatilho é ativado, ocorre ou uma ação ou uma sequência de ações que você estabelece, que você configura, que você cria. Aí daí vem a criatividade de acordo com as possibilidades dentro do aplicativo Amazon Alexa. E para você acessar as rotinas, você vem no aplicativo Amazon Alexa, em mais, no canto inferior direito, vem em rotinas, e no canto superior direito você consegue criar uma nova rotina. E aqui adicionar evento quer dizer um gatilho. E aqui adicionar uma ação quer dizer uma ação desencadeada quando acontecer o gatilho. Em gatilhos a gente tem voz, agenda, casa inteligente, alarmes e detecção de som. A voz é simplesmente nós escrevemos uma frase ou mais de uma frase para desencadear uma ação ou várias ações. Um exemplo que eu tenho aqui em casa, eu criei uma rotina chamada descansar, que vai desligar o escritório e vai ligar as coisas no quarto para eu dar uma assistida num Fire TV chique. Simples exemplo do que a gente pode utilizar com o comando de voz. Uma outra dica bem legal para esse comando de voz é que a gente consegue fazer alguns macetes para facilitar o comando de voz para algumas coisas que não são tão fáceis de fazer. Por exemplo, se você tem um idoso em casa ou algum familiar que tem algum problema, você pode criar uma rotina onde, ao invés da pessoa falar Alexa ligar para Henrique, coloca socorro, Alexa socorro. Socorro já está sendo usado porque eu criei, vou colocar só me ajude aqui. E você pode, em adicionar ação, personalizar e colocar para ligar para você. Ligar para Henrique. Daí, automaticamente, a Alexa vai ligar para o seu aplicativo da Amazon Alexa ou vai ligar para um dispositivo Echo seu, tá? Dá para fazer drop-in, dá para fazer mostrar câmera inteligente e Echo Show, algumas coisas que são bem interessantes que você pode aproveitar desse gatilho. E aqui você coloca o dispositivo qual você fala. Daí, qualquer dispositivo Echo que você fale dentro da casa, vai acontecer essa rotina. O próximo gatilho é de agenda, que se você clicar, tem nascer do sol, pôr do sol ou hora que você quiser, onde você pode repetir essa automação todos os dias ou nos dias que preferir e também no horário que você quiser. Feito isso, é só colocar as ações que você preferir. O exemplo do que você pode utilizar é todos os dias, às 18 horas, liga as luzes da varanda. Você coloca aí casa inteligente, luz, alguma luz que você tem aqui e manda ativar. Então dá para fazer esse tipo de coisa. E um novo recurso que veio, não sei se você percebeu, mas se você colocar um gatilho de comando de voz ou agenda, dá para colocar um segundo gatilho. Ou seja, ou você ativa pela agenda ou você ativa pelo comando de voz. Existiriam duas formas, dois gatilhos para poder acionar uma sequência de ações ou uma ação exclusiva. Infelizmente, esses dois gatilhos têm uma limitação. A gente consegue fazer isso só com a agenda e só com o comando de voz. No aplicativo Smart Life, a gente consegue fazer vários aqui, vários gatilhos e ainda trocar a condição. Quando todas as condições forem cumpridas ou quando qualquer condição de gatilho for cumprida. Ainda tem essa opção, infelizmente na Alexa não temos. E também temos o gatilho de casa inteligente. Aqui é interessante que dispositivos Echo entram nessa categoria quando esses dispositivos têm um sensor de presença, um sensor de temperatura, como por exemplo a própria Echo Dot 5. Além de que dispositivos inteligentes que sejam compatíveis com a Alexa, como sensores de presença. Acabei de ver aqui que o negócio mudou. Mas antes, só para você entender, existem alguns dispositivos inteligentes, né, que a gente configura no aplicativo diferente, como por exemplo o Smart Life, que a gente tem que fazer uma ponte entre o aplicativo Amazon Alexa e o aplicativo de automação que você configurou o dispositivo inteligente. Geralmente a gente faz essa ponte através de uma skill e o nome dessa skill é o nome do aplicativo que você usa. Então aqui em casa, dispositivos Tuya, eu centralizo tudo no Smart Life, no aplicativo Smart Life. No Alexa, eu pego a skill Smart Life e vinculo com o serviço. A partir do momento que a gente faz essa ponte, a Alexa consegue enxergar todos os dispositivos inteligentes. E uma coisa acabou de mudar. O que acabou de mudar? Você está vendo na telinha aí, ó, interruptor cozinha ligado e uma ação diferente aqui? Pois é, o que acontece é o seguinte, o que antes não tinha agora parece ter, que é utilizar o interruptor inteligente ligado ou desligado, o estado de uma lâmpada inteligente ou o estado de uma tomada inteligente como gatilho para acionar ou uma ação exclusiva ou uma sequência de ações. Ou seja, aquela falta de personalização que a gente tinha em automações utilizando só o Smart Life, agora a gente consegue implementar a Alexa junto. Modo descansar e vai lá e a Echo Dot fala bom filme, boa gravação, ou bom trabalho, alguma coisa do tipo, totalmente possível de ser realizada. Inclusive, uma coisa bem legal, que é apertar um botão de cenas e dar um comando de voz para a Echo Dot.
abre um mais leque de opções, como por exemplo o botão de pane, botão de SOS, um botão de ajuda, que se apertar consegue dar um aviso para todas as Echo Dots ou dispositivos Echo da sua casa. Acabou de abrir um leque muito grande, a gente vai dar uma olhada nisso aqui de acordo com o tempo, eventualmente traz mais coisa no canal, mas eu quero que você entenda que isso aqui é muito bom pra gente. Então, por exemplo, a gente consegue colocar sensores de presença que são compatíveis com a LXA. Isso também é uma premissa, tá? O dispositivo inteligente é compatível com a LXA para estar aqui. A gente pode utilizar um sensor de presença, né? Se detectar presença, se não tiver ninguém por ali. Nós podemos utilizar, por exemplo, o botão de uma videocampainha. Na hora que você aperta o botão da videocampainha, você vai lá e coloca uma ação para mostrar a imagem da videocampainha diretamente numa Echo Show, diretamente no Fire TV Stick, utilizando a função personalizada. Então agora a gente consegue colocar essa tomada inteligente ligar, faça alguma coisa, enfim, ficou muito legal. Mas aplicações mais básicas, como por exemplo, utilizar a própria Echo Dot 5, o sensor dela, para na hora que você passar por ali, dar um elogio para você. Você é demais. Ou falar algum tipo de notícia, ou falar uma frase aleatória. Eu só não acho legal o sensor de presença da própria Echo Dot, não acho tão consistente assim, tem problemas. Se for para uma coisa boba assim, desse jeito, beleza. Mas se for para ligar e desligar a iluminação, é melhor ter um sensor de presença inteligente Zigbee para esse caso. Bem legal essa atualização aqui pra gente. Fiquei de surpresa, acabei de descobrir isso aqui e tô trazendo para você. Agora, tem que testar muito para saber que realmente funciona bem, que não funciona, mas eu posso apertar um botão e automaticamente mostrar a imagem de uma câmera inteligente. E outro gatilho que a gente tem é de alarmes. O que isso quer dizer? O alarme foi dispensado. Ou seja, se você dá o comando de voz para a Alexa, me acorde todos os dias às 9 horas da manhã. Ela vai ter um alarme todos os dias às 9 horas da manhã. Na hora que você dispensa esse alarme, automaticamente entra essa rotina aqui. É na hora que você dispensa, quando você fala Alexa, dispensar. Dispensar. Acorda logo porque ninguém vai pagar seus boletos. Você pode fazer, por exemplo, para abrir a persiana que está no seu quarto, para tocar uma música, para tocar notícias, o que você quiser, para forçar você a sair da cama. Mas é somente para isso que é utilizado, para alarme. Inclusive, quando você vem em configurações aqui, e alarmes e timers, você consegue ver os alarmes que você tem, inclusive criar um aqui manualmente. Mas tem de ser alarme. E temos o gatilho que é a detecção de som, onde um dispositivo Echo utiliza o recurso do microfone para poder detectar som de água, cachorro latindo, tosse, ronco, eletrodoméstico bipando, bebê chorando. A consistência e eficiência disso aqui não é 100%, tá? Eu fiz uma rotina com o bebê chorando, eventualmente, se algum bebê aqui vizinho gritar muito alto, realmente pega. Eu acho que esse é o mais consistente de todos. Se eu botar um vídeo aqui o bebê chorando também pega, mas de vez em quando pega uns negócios nada a ver de bebê chorando, tipo, sons de água também é bem inconsistente, mas é possível. O exemplo que dá pra fazer com isso aqui, por exemplo, cachorro latindo, quer dizer que tem alguém lá fora. Se tem alguém lá fora, eu quero que as luzes lá de fora acenda, sabe? Um tipo de alarme, qualquer coisa pra poder te alertar de alguma forma. Só que cachorro também é uma variável esquisita. O ronco aqui é sacanagem, hein? Desliga a luz e reproduz o ruído branco quando sons de roncos foram detectados. Duvido. E esses foram os gatilhos. Se você trocar sua conta do Brasil para a gringa, né, fazer um procedimento que a gente já fez vídeo aqui no canal, você tem mais alguns gatilhos, como por exemplo de localização. Só que o aplicativo nativo do seu dispositivo inteligente já também tem essa função de localização. Quando você sai de um endereço que você determina, ou quando você chega, dá já para fazer direto por ele. Não precisa fazer para Alexa e passar por um processo chato de ter que ficar trocando de conta. Isso me atrapalhou por conta do Kindle, porque tem que trocar um negócio do Kindle. Agora a gente vai para as ações. A função personalizar, que é a nossa primeira função aqui, é como se fosse você dando um comando de voz, só que na verdade você está digitando o comando de voz. Inclusive tem um botão de teste aqui embaixo, que você pode testar diretamente no dispositivo Echo. Esse botão de teste é muito importante para você ver se realmente o comando que você escreveu é o certo. Um exemplo disso é que a Fire TV Stick não entende muito bem Crunchyroll, que é um sistema de streaming de anime. Então eu tive que criar uma rotina, uma função personalizada para abrir Crunchyroll em Fire TV Stick de Henrique. Reproduzir Crunchyroll. Mas é a partir desse comando, por exemplo, que eu consigo, através do gatilho da videocampainha, mostrar a imagem da videocampainha na Echo Show. Eu venho, por exemplo, mostrar em Echo Show. E para eu ter certeza se vai funcionar, a gente clica no botãozinho aqui embaixo da pré-visualização desta função. Coisas que dá para fazer com isso aqui. Ler livro no Kindle, você digita a frase, só que nesse caso você vai ter que definir em qual dispositivo Echo isso vai acontecer, né? Então tem que ser, por exemplo, que esteja perto da cozinha que você lava a louça e quer escutar o Kindle. Dá para ligar para outra Echo Dot, dá para ligar para uma pessoa, dá para fazer um drop-in, que é uma ligação forçada, desde que você habilite isso nas configurações de comunicação, num comando de voz de socorro, fazer um drop-in para o seu próprio Echo Show, né? Botar os comandos mostrar minhas câmeras em Echo Show, vai aparecer
aparecer alguns minutos, né, o tempo real de todas as suas câmeras inteligentes, ou pelo menos algumas delas, conversar com a câmera quintal, só para pegar o áudio, não o vídeo, enfim, dá para fazer algumas coisas aqui, como se fosse você dando comando de voz. Falar baleiês, aí você bota de madrugada, ligar para o Papai Noel, enfim, todos os comandos de voz possíveis você pode adicionar por frase aqui. A outra coisa interessante também, quando você cria uma rotina, você pode testá-la aqui também do ladinho, é só apertar esse botão e vai acontecer a rotina, tá? Pelo menos as ações dela, burlando o gatilho. O próximo a gente tem casa inteligente, onde pega os grupos que a gente organiza na Alexa, as cenas que a gente cria no Smart Life, as luzes, plugs, interruptores, TV, termostato, tudo que você adiciona no dispositivo inteligente aqui você pode acionar de certa forma. Algumas coisas sim, algumas coisas não. Por exemplo, não tem como a gente acionar um sensor de movimento, é impossível. Então dá aqui, incompatível. Mas a gente consegue, por exemplo, colocar todas as luzes e simplesmente mandar ligar tudo em algum gatilho que você escolher. Uma rotina de boa noite, onde você desliga tudo e, sei lá, liga a televisão por 15 minutos, depois desliga também. Totalmente possível de fazer. O modo descansar aqui, por exemplo, eu mando suspender o computador através de uma skill, já vou te falar isso no final do vídeo. Desliga o ventilador aqui do escritório e já liga a televisão, abre o Fire TV Stick, abre a Crunchyroll para ficar certinho ali no quarto, quietinho por alguns minutos. Na hora da maldade, você pode, por exemplo, pegar uma lâmpada inteligente e colocar a cor dela para vermelha. O mozão chegou. É hora da maldade. Uou. A única recomendação que eu tenho para isso é você deixar um intervalo de 1 segundo e um comando único para lâmpada. Por exemplo, ligar, aí aguarda 2 segundos, modo colorido, aí aguarda 2 segundos e o que você quiser, brilho 100%, brilho 5%. Funciona melhor desse jeito do que tentar tudo junto, de uma vez só. Só que outra coisa bem importante também, talvez você nem precise realmente de criar uma rotina, mas se você vir aqui em dispositivos, você vai ver grupos aqui em cima, onde você pode criar um novo grupo. E aqui, por exemplo, ele permite eu ligar e desligar tudo aqui do grupo, ou criar um novo grupo. Aí o que ele me fala aqui? Dá para você falar, Alexa, ligar as luzes do nome do grupo, Alexa, ligar o nome do grupo. Você consegue mais comandos. Por exemplo, lá no quarto, eu tenho Echo Dot, Fire TV Stick, eu tenho interruptor 4, tenho televisão e ventilador de teto. Então se eu falo, desligar quarto, Alexa, ligar quarto, vai ligar a luz, vai ligar o ventilador e vai ligar a televisão. Vai ligar tudo junto. Se eu tivesse nesse grupo só as luzes, iria ligar a luz e iria desligar só as luzes. Para você adicionar alguma coisa aqui ou retirar, você vem no canto superior direito e editar e seleciona aqui o que você quiser e depois manda salvar. É um pouco lento aqui, tem um pouquinho de paciência, tá? Inclusive, quando a gente tem uma Echo Dot no grupo, quando você coloca, você não precisa falar o comando Alexa, desligar o interruptor quarto. Você pode falar Alexa, desligar luz para aquela Echo Dot que está no quarto, facilitando os comandos de luz, principalmente se você tem uma Echo Dot ou um dispositivo Echo em cada cômodo da casa. Desde que o seu interruptor, você vem aqui na configuração dele e deixe como luz, não como interruptor. Se você colocar o ar-condicionado, até também dá para utilizar um comando diferente, mas o traduzido é termostato. É ligar termostato. Ninguém vai falar isso. É mais fácil você nomear para ar quarto. A nossa terceira ação aqui é a Alexa Diz. Essa aqui é a queridinha daqueles momentos cômicos da internet que a Alexa fala uma parada engraçada, porque você pode pegar frases aleatórias, bom dia, música, piada, história, aniversário, boa noite, bom dia, confirmações, elogios, estou em casa. Dá para fazer um monte de coisa, além do que colocar uma frase personalizada onde ela vai falar alguma coisa. Eu só tenho que selecionar qual dispositivo que ela vai falar. Echo Dot 5. Dá um like nesse vídeo se você está gostando. Alexa, temos visita. Aqui não tem comida. Pode dar meia volta e trazer 2x bacon. E junto com a atualização que teve do gatilho de casa inteligente, você pode fazer, olha, quando ligar o interruptor quarto em determinado horário, fala boa noite. Ou quando ativar uma rotina de ligar a luminária aqui de gravação, fala boa gravação. Alexa, gravar. A luminária está ligada. Boa gravação. Ou quando desligar a luminária aqui do estúdio, boa edição, bom descanso. Dá para fazer um monte de coisa utilizando essa própria frase. E claro também como sacanear os outros, né? O próximo é um aviso onde você coloca uma frase, onde essa frase vai ser repetida por todos os seus dispositivos Echo. Ou seja, naquela rotina de SOS, de socorro, do gatilho, né, do comando de voz para socorro, você pode mandar um aviso para todos os dispositivos Echo da sua residência. Inclusive, você pode configurar uma Echo Dot na casa de outra pessoa, só que na sua conta, e automaticamente vai falar com todo mundo. Na casa onde está a pessoa e na sua casa, por exemplo. Isso aqui é bem interessante, tá?
Esse é um aviso. Cuidado. Mas é só essa mensagem de aviso para todo mundo. Temos o calendário, onde praticamente a LX avalia os compromissos que você tem no calendário de hoje. Inclusive, você pode sincronizar o calendário do Google com o serviço da LXA e ela vai te avisar. E se você marcar o compromisso também, vai marcar lá no Google Calendar. É interessante isso. Configuração do dispositivo, praticamente para a gente conseguir ativar o modo não perturbe das 10 horas até 6 horas da manhã. Você cria uma rotina para isso. Aqui em casa, por exemplo, eu criei uma rotina para cada dispositivo Echo para automaticamente todos os dias às 8 horas da manhã aumentar o volume e automaticamente todos os dias às 10 horas da noite diminuir o volume de todo mundo. A notificação de drop-in é bem parecido com a notificação de push, que essa aqui, ó, é praticamente quase a mesma coisa pelo que eu estou percebendo aqui. O Fire TV Stick, por exemplo, eu posso colocar para reproduzir ou abrir alguma coisa diretamente pelo próprio Fire TV Stick, né? Como, por exemplo, eu botei reproduzir conteúdo e digitei Crunchyroll exatamente para facilitar minha vida na hora de abrir essa plataforma lá. Mas dá para pausar, retomar vídeo para a tela inicial, mas realmente eu utilizo mais reproduzir conteúdo. Se você quiser, dá para utilizar a função personalizada para fazer alguma coisa no Fire TV Stick, como por exemplo, mostrar imagem, nome da câmera inteligente em Fire TV ou Fire TV. E em relação às informações, vai te contar algumas coisinhas, como se fosse ela te falando alguma coisa, preço do Bitcoin, aniversário de celebridade, tipo, você fala, o que temos para hoje? Ela fala alguma informação aleatória. Eu prefiro o calendário, uma rotina de bom dia, tá? Fala bom dia, eu já falo o calendário que você tem para hoje. Músicas e podcasts, isso aqui é interessante porque você consegue limitar o serviço de streaming, por exemplo, Spotify, e você consegue limitar também o tempo que você quer que toque uma música ou uma playlist. Só que o que eu uso isso aqui mesmo são duas coisas. Uma, para LXA entender qual podcast que eu quero, porque isso é bem difícil, e entender corretamente a playlist do Spotify que eu quero. Então, quando ela não está conseguindo entender muito bem, eu posso tocar assim, ó, playlist, academia, Kiko, que foi o que eu fiz. E simplesmente deixo isso. E boto um comando de voz, por exemplo, de tocar playlist 1, tocar podcast 1, tocar playlist 1, ele faz isso para mim. Fica muito mais fácil para mim. Pelo menos é que eu tenho a experiência aqui. Então, a gente aperta o botão. Resumo de notícias. Dispensa o alarme da Ecodot, às 8 horas da manhã a gente já começa a falar as notícias, dá para você fazer isso. Uma coisa que é interessante também, entre esses comandos, tem como você colocar um aguarde. Então, por exemplo, você acordou, daqui a 5 minutos já dá as notícias, dá para fazer isso, né? Então você consegue escolher aqui uma duração de 5 minutos. Dá para você mexer na organização aqui também, eu só não estou conseguindo, eu acho que é por conta do celular, mas dá para você arrastar, dá para a gente arrastar a sequência. Então é interessante. Enviar notificação por push é tipo um pop-up, um pushzinho que aparece no seu celular, super hiper de boa, bem levezinho. Por exemplo, passou alguém ali no seu quarto, você fala, tem alguém no quarto. Teve a detecção do som do bebê, manda uma notificação para você. Teve a detecção de cachorro latindo, manda uma notificação para você, tá? Bem levinho. Skills, você pode praticamente abrir uma skill. E como é que isso funciona? É como se fosse a mesma coisa que você falasse, LXA abrir show do milhão. Vai começar o show do milhão. Bem-vindo. Ele vai exatamente para esse momento, pós comando de voz que você dá, e você consegue interagir com a própria skill. Tem skill até do Xbox, que é interessante, eu vou falar sobre ela. O som é legal, para quê? Se você fez uma rotina de alarme, detecção de presença ou de alguma coisa do tipo, me ajude, tem como você colocar sinos e buzinas, campainha, sino de igreja, interfone, diretamente em um dispositivo Echo que você queira. Então isso aqui é interessante, né? Vídeo campainha, apertou lá, faz um barulho no Ecodot. Tem alguém apertando a campainha. É interessante. O aguarde eu já expliquei. E o clima? É simplesmente o mesmo comando que a gente falar qual é o clima de hoje. No momento em Resende, a temperatura é de 25 graus Celsius com tempo predominantemente ensolarado. A previsão para hoje é de pouco sol e trovoada. Então a gente pode simplesmente implementar isso numa rotina de bom dia. Uma coisa bem importante é que alguns gatilhos vão ter isso aqui, ó, qualquer momento. E quando você vem aqui alterar, você pode definir o quando que aquilo vai acontecer. Por exemplo, eu só quero que essa rotina aconteça das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então a gente consegue, de 8 até as 21, repetindo todos os dias, se eu quero que isso aconteça. Eu posso definir uma coisa que é a frequência. Se ela sempre vai acontecer, ou seja, se toda vez que eu ligar ao luminário eu sempre vou escutar uma frase, ou eu posso suprimir. Acontecer uma vez, para ela acontecer de novo, tem que esperar esse tempo limite aqui que eu defini. Pode ser desde 1 minuto até 12 horas.
então é mais tranquilo. Isso aqui é bem interessante também usando sensores de presença, tanto do Echo Dot 5 quanto sensores de presença inteligentes. Existem algumas coisas que a gente consegue fazer, que é, por exemplo, aproveitar as skills da AlexA ou outros programas para trazer mais funções dessas rotinas. Por exemplo, a skill Trigger SMD permite a gente utilizar o comando de prompt do computador diretamente por comando de voz, ou seja, te permite desligar o computador, suspender o computador ou até mesmo abrir um programa, como por exemplo um jogo. É mais complexo de ser feito, porém é possível. A mesma coisa para ligar o computador utilizando a skill Wall, que é a skill Wake on LAN, que você utiliza da placa de rede, do cabo de rede para poder ligar o próprio computador. Repetindo, é mais complexo, tem vídeo no canal, tanto para desligar o computador quanto para ligar, porém o processo de configuração é bem longo. E também tem a skill do próprio Xbox, que quando você vincula o serviço, dá para ligar o Xbox por comando de voz e até mesmo abrir o jogo. Pela experiência que eu tive, você tem que fazer uma configuraçãozinha ali rápida, tá? Mas você consegue ligar de boa. Abrir o jogo é um pouquinho mais complicado, talvez você tenha que usar a função personalizada lá que a gente viu no início, mas é possível. E existem outros programas, outras plataformas que são compatíveis também com isso tudo. O IFTTT, que você consegue criar uma rotina utilizando AlexA, Smart Life, Google, com outras plataformas, como por exemplo o Google Calendar, é meio limitado e a versão gratuita te permite só fazer essas 3 automações. Dependendo da sua aplicação que você queira fazer, dá para fazer um negócio diferente ali. Também tem o Mracodroid, que é um aplicativo diretamente do próprio celular para criar automações. Dá para vincular com a AlexA também, mas eu não tenho tanta experiência, talvez a gente aproveite mais disso. E também dá para aproveitar o Smart Things se você tem uma TV da Samsung e quer comandar ela diretamente pelo próprio aplicativo Smart Things, ou se tem alguma coisa diferente ali, dá para vincular com a AlexA também. Lembrando, esse vídeo foi especificamente falando da AlexA, a gente tem um vídeo também especificamente falando das rotinas do Smart Life, do aplicativo Tuya. Porque querendo ou não, lá a gente tem mais gatilhos, tem mais opções, são coisas diferentes do que o próprio aplicativo da AlexA. Porém, nós não temos os dispositivos Echo no Smart Life. Então é interessante você ter noção dos dois para poder fazer isso aqui e deixar sua casa ainda mais inteligente. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado que são 50 ideias para deixar sua casa inteligente para você aproveitar e copiar qualquer ideia que tiver ali. Se você é inscrito no canal, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!